que é um casamento tranquilo? Um casamento tranquilo é um casamento onde tem entrega, né? Tanto da esposa quanto do marido. Então, tem essa entrega, tem esse amor, tem esse esforço das duas partes. E é um casamento que basicamente não tem muitas perturbações, no sentido em que os dois se sentem seguros nesse casamento. Concordam? Porque um casamento onde tem insegurança, né? E eu não falo insegurança só insegurança emocional, eu falo qualquer tipo de insegurança, né? Onde, por exemplo, a mulher, a esposa, ela tem muito medo de ser traída, ou ela já foi traída, né? Se você é essa mulher, enfim, inúmeras coisas que podem te causar insegurança, que podem causar insegurança no seu marido. Se a gente tem um casamento hoje, se você vive num casamento sem segurança, você não consegue ter um casamento tranquilo. Porque onde tem insegurança, tem medo, né? Tem aquela perturbação, não tem tranquilidade, não tem paz. Concordam comigo? Então, para que a gente tenha um casamento tranquilo, é necessário que a gente tenha segurança nesse casamento. Então, o que é um casamento tranquilo? É um casamento onde existe entrega, tanto da esposa quanto do marido, e não tem muitas perturbações. Ou seja, que os dois, né, as duas partes, elas se sentem seguras nesse casamento. Tudo bem? E por que que eu trouxe esse tema para a gente conversar aqui hoje? Por que eu vi importância da gente conversar sobre esse tema hoje? Porque, mulheres, prestem muita atenção. É muito importante que a gente aprenda a tornar esse casamento. É muito importante que você, mulher casada, independente do estágio que você esteja, se o seu marido já saiu de casa, se você saiu de casa, se vocês andam brigando muito, ou se vocês estão afastados, independente do estágio que você esteja, que você e seu marido estejam, é muito importante a gente saber pegar o seu casamento, que está aqui num ponto A, e levar esse casamento até um ponto B, até um outro estágio, até um próximo nível, né? É muito importante que você aprenda a fazer isso, porque se você não aprender, se você não souber como tornar o seu casamento um casamento tranquilo, independente da fase que vocês estejam, o seu casamento ele vai ter um prazo de validade. Concorda comigo? Porque olha, eu já conheci muitos casais, tanto casados, né, quanto, enfim, namorados, que não tinham um casamento tranquilo, que não tinham um relacionamento tranquilo, e esses casamentos, eles tiveram prazo de validade. Eu presenciei casamentos que começaram ótimo, casamentos que os dois estavam super apaixonados um pelo outro, mas que chegou um determinado momento em que quase um não aguentava olhar para a cara do outro, né? Ou era muito conflito, ou então eles foram acabando se afastando, enfim. E esses casamentos, eles já acabaram, já teve divórcio, teve prazo de validade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Gente, para vocês terem uma noção, no ano passado, né, o ano de 2022, que foi embora agora, foram registrados 76 mil casos de divórcios só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Ou seja, casamentos que tiveram prazo de validade. Casamentos que nenhum dos dois, né, nem tanto a mulher quanto o homem não souberam transformar esse casamento num casamento tranquilo. Entendem? Isso significa que são 76 mil casais que não souberam ter diálogo um com o outro, que não souberam amar um ao outro da forma certa, né? E que não conseguiram ter um relacionamento tranquilo, né? E quando eu digo relacionamento tranquilo, eu não quero dizer só em questão de briga, não, viu? Só em questão de, eu não tenho paz no meu casamento. Não. Você pode não brigar mais, você e seu marido podem não ter mais tanto conflitos, talvez vocês já até cansaram disso. Mas ainda assim, isso não significa que vocês têm ou que vocês terão um casamento tranquilo. Óbvio, né, gente, que esses casos de divórcio que eu citei agora, a gente faz exceção dos casos que são realmente inaceitáveis, como agressão, enfim, outros comportamentos que nenhuma de nós devemos
de fato, aceitar. Então, olha aí, 76 mil casais. Foram 76 mil divórcios, gente, em um ano. Vocês têm ideia? Casais que se comprometeram, casais que amavam um ao outro, casais que fizeram enxoval. Olha isso, que estavam dispostos. Por que isso acontece? Por que o encanto se quebrou, né? E aqui eu quero te fazer uma pergunta, quero te deixar um questionamento. O que diferencia o seu casamento desses 76 mil casamentos que acabaram em divórcio? Você sabe me responder? O que diferencia o seu casamento desses 76 casamentos que acabaram em divórcio? O que diferencia é o que você vai fazer hoje para reconstruir esse casamento. O que diferencia é o que você vai fazer. Mulher, esposa, não é o seu marido. Você está sofrendo, está doendo, está muito chateada. Eu sei. Eu sei que é horrível viver num casamento assim. Frio, seu marido distante, talvez o seu marido te traiu, te machucou profundamente, que você não consegue perdoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As suas lágrimas, elas não vão mudar a sua realidade. Você precisa se mexer. Mesmo chorando, mesmo cansada, mesmo não aguentando mais. Gente, as coisas só mudam quando a gente muda. O seu marido só vai mudar quando você mudar. O seu casamento só vai mudar, o seu casamento só vai ser restaurado quando você mudar. Quando você mudar o seu comportamento. Enquanto você fizer as mesmas coisas que você vem fazendo, o seu casamento vai para o mesmo buraco que ele está indo, porque você não mudou a estratégia. E o que é a estratégia? O que faz parte da estratégia? O comportamento. O seu comportamento vai determinar se o seu casamento ele vai ser um casamento de sucesso, um casamento tranquilo, um casamento amoroso, ou se vocês vão se divorciar, ou se vocês vão fazer parte dos 76 mil casais que se divorciaram no ano passado.